Olá, amigo de Deus Espírita! Bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia e dando continuidade à leitura do livro A Bênção da Gratidão de Richard Simonetti. Hoje faremos a leitura do capítulo 13, Uma Outra Comemoração. Recordo tradições cristãs que remontam à Idade Média. 1º de novembro é o dia de Todos os Santos. Celebra-se gente que fez a diferença na construção de um mundo melhor. Em 2 de novembro, o Dia dos Mortos, são celebrados, independente de seus méritos, os que partiram desta para melhor, ou pior, se assim o mereceram. Convertidas em festas religiosas sob a denominação de finados, nessas duas datas há uma romaria aos cemitérios, a visitas aos defuntos. E os espíritas? Na questão 321 de O Livro dos Espíritos, pergunta Kardec. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sob seus túmulos? Resposta. Os espíritos acodem neste dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. Então, Kardec perguntou se nesse dia específico, que é o dia de finados, se os espíritos, eles vão ao encontro das pessoas que vão aos cemitérios para orar, para visitar os túmulos, né? Na verdade é visitar os túmulos. E a resposta é que os espíritos acodem esses chamados, eles vão acolher, eles vão ao encontro dessas pessoas que os chamam por pensamento, como fazem em qualquer dia, não somente no dia de finados. Mas Kardec volta a interrogar, dando sequência à questão. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Resposta. Neste dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que o chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. O que quer dizer essa resposta? Neste dia em especial, que as pessoas vão aos cemitérios para então orar, para fazer a visita ali, onde está sepultado o corpo de algum ente querido, os espíritos eles acabam indo sim, porque pelo pensamento eles são chamados, são atraídos. E se as pessoas estão lá orando e chamando, eles se aproximam dessas pessoas ali naquele local. Mas os espíritos vão pelos seus amigos e não porque é um dia de celebração e que tem uma multidão nos cemitérios, então eles comparecem lá. Não é pela data, é pela sintonia, é pelo chamado, pelo pensamento. As informações que André Luiz oferece sobre a vida espiritual na psicografia de Chico Xavier desdobram essas noções sintéticas, alertando-nos sobre não ser dos mais recomendáveis o ambiente dos cemitérios. Então, o que ele coloca na obra de André Luiz, que não é um ambiente mais recomendável. Ali estagiam espíritos perturbados que, à semelhança de vampiros, sugam os resíduos de fluido vital dos corpos em decomposição, e também espíritos despreparados para a grande transição, que permanecem por algum tempo imantados ao próprio cadáver. Isso pode soar meio macabro, mas é um alerta que André Luiz nos faz, mostrando a realidade da vida espiritual. Toda a obra de André Luiz
tem esse propósito de nos apresentar a vida espiritual como ela é de fato, né? E o que acontece é que muitos espíritos, se eles permanecem junto aos seus corpos. Alguns que não acreditam em vida após a morte, quando eles desencarnam, eles ficam ali junto. Eles não passam, não reconhecem, às vezes, o que está acontecendo, ficam, igual essa palavra, imantado. É como um imã, fica grudado no corpo e o corpo apodrecendo. E ele fala em vampiros. Essa expressão, vampirismo, ela é utilizada, né, nos estudos doutrinários, porque ele faz essa analogia ao ser que suga, né? O morceguinho que a gente acaba falando do vampiro, é aquele que suga o sangue, ele suga o fluido vital. Existem corpos que trazem ainda um resto ali, um vestígio desse fluido vital, e eles se alimentam dessa energia. Recém-desencarnados ainda, não adaptados à vida espiritual, não raro inconscientes, não se sentirão à vontade ali, quando atraídos pela lembrança saudosa dos familiares que fazem do cemitério uma sala de visita do além, buscando contato com eles. Então, esses espíritos, principalmente aqueles que acabaram de desencarnar, eles não estão adaptados à vida espiritual, estão por vezes inconscientes. Então, eles não têm consciência do que aconteceu com eles depois, né, do desenlace, da morte do corpo físico. Eles não se sentem à vontade estando ali, tá? Mas são atraídos pela força do pensamento, da saudade desses familiares, que ele até usa essa expressão, faz do cemitério uma sala de visitas do além. É de mau gosto marcar encontro com os mortos no cemitério. A opinião de Richard Simonetti, ela está baseada nesse fundamento de que ali ficam espíritos, muitas vezes perturbados, inconscientes, ficam imantados ao corpo físico, de modo que ir lá para buscar o contato com os espíritos, para matar a saudade como se fosse uma grande festa, uma reunião de família, a gente está com uma visão equivocada do que ocorre realmente nesse espaço em que se depositam os corpos, né? E o que se dá com os espíritos ali. Então, imaginemos o filho que se mudou para longe e vem nos visitar. Planejaríamos o mesmo em conversa telefônica? Filho, espero por você junto ao túmulo da família. Melhor lembrar nossos amados que se foram em nossa casa, enfeitando o lar com as flores que levaríamos às cidades dos pés juntos. Então ele propõe que, ao invés de irmos ao cemitério, o espírita que tem essa compreensão, ele deve celebrar a vida, deve enviar essas flores, né? Enviar uma energia de alegria, de saudade, sim, mas do nosso lar. Aqui ele coloca, certamente hão de preferir assim. Os espíritos, eles hão de preferir vir ao nosso encontro no ambiente em que eles viveram, que eles frequentaram, e não no ambiente em que eles foram enterrados. Virão até nós, felizes por terem sido lembrados, eles que nunca nos esquecem. Poderemos até
se sensibilidade mediúnica possuirmos, contemplá-los. Alguns podem até ver. E eu conheço vários casos de crianças que perguntam: quem é aquele que está sentado naquela cadeira? E aí todo mundo olha, não vê ninguém, né? E a criança descreve, e descreve geralmente o avô ou a avó que está sentada na cadeirinha que sempre sentavam, né? É a cadeirinha da vovó, a vovó está sentada lá. E já teve um caso muito engraçado que ele falou que a tia estava sentada no colo do vô. E a tia levou um susto. E porque ela estava sentada na cadeira em que o avô desse menino, no caso o pai dela, costumava sentar. Então eles preferem um ambiente em que eles viveram, em que eles compartilharam com seus familiares, e não um ambiente em que foram enterrados ou um ambiente, né, de cemitério. Se isso não ocorre com maior frequência, é porque as pessoas têm mau costume de situar os mortos como os fantasmas. Gosto muito de meu pai, mas que ele não me apareça. É seu pai? Não, é assombração. Isso também. Então, eu conheço alguns casos de amigas que não são espíritas. Uma sonha com a mãe já deu comunicações para ela por meio dos sonhos. E quando eu conversei com ela, que se tratava de uma comunicação, que a mãe estava ali conversando com ela, que a mãe estava próxima, estava avisando que ela estava próxima para olhar as crianças, ela ficou muito assustada, disse que ela tinha muita saudade da mãe, mas que a mãe não aparecesse para ela. Sendo que foi o filho dela que viu o avô. Então ela respeita, ela não disse que a criança estava louca, estava vendo coisa que não existe. Ela acolheu, eu conversei depois com ela e falei, olha, a criança está vendo, vai chegar a uma idade, por volta de 7 anos, que ela pode deixar de ver. E então acolha, né? Tá vendo? Tá bom, então tá. E deixa isso como algo normal. Não fale para a criança que que ela não está vendo nada, que aquilo não existe, porque ela está vendo, né? E não se incomode com isso. A não ser que a criança fique muito perturbada com as visões que ela está tendo, e se passar dos 7 anos. Aí sim é preciso uma orientação espiritual. A equipe mediúnica de um centro espírita pode orientar, e essa criança deve estar sempre participando de uma evangelização espírita infanto-juvenil. É o que eu recomendo. À medida que diminui o tempo que nos resta na jornada humana e se tornam mais numerosas as plaquetas de identificação no túmulo da família, então vai aumentando ali, né? A gente vai envelhecendo, vai desencarnando e o túmulo da família vai ficando cheio de nomes. Somos convidados a refletir sobre a enfermidade da vida física. Tanta gente se foi. Amigos e familiares partiram, atendendo à convocação da morte. Outros tantos partirão nos próximos anos. Chegará também a nossa hora. Vou colocar isso com muita delicadeza, porque se fosse em outros momentos da nossa vida, mas nós estamos enfrentando uma pandemia viral, estamos em isolamento para preservar principalmente a saúde dos nossos idosos, nossos familiares, e muitos estão partindo, muitos. Ontem mesmo eu vi o gráfico no Brasil, é um gráfico que sobe, né, o número de mortos, e ele estabiliza num patamar muito alto.
ao invés de cair como houve em outros países. Então, no Brasil, a gente precisa ainda permanecer em isolamento, precisa ter todos os cuidados, porque não é um momento ainda, esse patamar, né, estabilizar num patamar muito alto, significa que aqui a doença ainda está fora de controle. A gente precisa ver essa curva declinar. Então é muito delicado, porque neste momento muitos amigos e familiares estão partindo. O mais importante é a gente ter a certeza de que ninguém parte para sempre e que eles vão ficar próximos, o nosso pensamento, vibração os alcança, e principalmente porque ninguém morre. Então, quando chegar a nossa hora, nós vamos deixar os nossos corpos, mas de forma consciente, assim espero todos nós, que tenhamos uma partida tranquila e consciente desse processo de desenlace, para que seja da forma mais tranquila e natural possível. Como ela age feito um ladrão, ninguém sabe quando virá, ele coloca, né, que a morte chega igual um ladrão, ela vem, ninguém sabe quando ela vem. Seria conveniente que indagássemos a nós mesmos diariamente. Se aprouver ao Senhor enviar-me a irredutível mensageira, impondo-me o retorno, simbolicamente serei lembrado como gente do 1º de novembro, santificado pelas ações, pelo empenho de renovação e serviço no bem? Ou estarei no imenso contingente de 2 de novembro, aqueles por quem oramos sob inspiração das ligações afetivas, mas que não fizeram diferença e, não raro, levaram comprometimentos morais e espirituais. Nesse ponto, Simonetti realmente faz uma colocação muito profunda e relevante. No dia que nós partirmos, deixarmos os nossos corpos físicos aqui e formos chamados a regressar ao nosso lar espiritual, nós vamos ser lembrados no dia 1º de novembro, no dia 2 de novembro. No dia 1º de novembro, como pessoa empenhada no bem, na renovação, né, sendo glorificada, ou a pessoa de 2 de novembro que fica presa ao cemitério, né? Em síntese é isso que ele quer dizer, que ficamos ali imantados aos nossos corpos físicos, perturbados, inconscientes, com comprometimentos morais e espirituais sérios. É bom pensar nisso, amigo leitor, tendo sempre presente a frase com que os frades trapistas da Tebaida saudavam os companheiros. Memento mori, lembra-te de que vais morrer. Sim, a gente precisa lembrar que nós somos espíritos imortais, mas estamos aqui de passagem. O que ele quer dizer com essa mensagem é que a gente não deve desperdiçar o nosso tempo aqui na Terra, porque esse tempo ele é sagrado, né? Ele é um segundo na eternidade do espírito, mas é um momento raro. Não é fácil encarnar, exige um planejamento reencarnatório, envolvimento de vários espíritos, então dá um trabalhão danado. Reencarnar dá um trabalhão danado. A gente acha que é fácil, quando eu quero eu volto. Não é assim não. E
lembrando que é no corpo físico que nós vamos passar por experiências que vão promover o nosso progresso moral e espiritual e intelectual também. Moral e intelectual é o progresso espiritual. Então é necessária. A reencarnação faz parte da lei de progresso, ela é um recurso necessário que ninguém escapa. Não adianta falar que não acredita, não acredito nisso, não acredito em vida após a morte, enfim, se é lei, se existe, estamos todos implicados nisso e vamos passar por isso. Não depende da nossa crença, é lei, todos estão submetidos a ela. Então é importante que a gente pense, valorize cada momento, cada dia de nossa vida, com a bênção da gratidão. Então, agradecer cada dia, cada sopro de vida, cada luz do sol que brilha através da nossa janela, que aquece o nosso corpo e ilumina a nossa alma. É um momento de se pensar na morte, é um momento de pensar, sobretudo, na vida, como nós estamos vivendo. E eu lembrei agora de uma conversa que eu tive com meu pai ontem, e muitas vezes a gente fica aprisionados no pensamento do medo de morrer e esquece de viver. Então, cada dia seja um dia para a gente celebrar a vida. A morte do corpo físico vai chegar inevitavelmente. Ela vai ocorrer. Agora, depende de nós. Quando esse dia chegar, como que a Senhora Morte vai nos encontrar? E para onde vamos seguir após a passagem dela? Tenhamos um dia pleno de vida, a vida em abundância, como Jesus falava, porque nós estamos aqui para isso, aproveitar cada momento para nos amarmos, porque é preciso nos amar e viver uma vida de entrega a tudo à nossa volta. É a comprovação da existência de Deus, que nós já falamos, mas do amor de Deus por toda a sua obra, por todos nós. Um lindo dia, pleno de vida, e até o nosso próximo encontro.